Então, vamos continuar tratando da legislação tributária, né? Para que vocês entendam um pouco mais a respeito da legislação tributária. Então, primeiro de tudo, eu queria só retomar vocês que a regulamentação dos tributos ele não é previsto somente em leis. Ele começa a sua regulamentação, ou seja, as previsões normativas, eles começam na Constituição. Então, nós temos normas na Constituição, inclusive essa parte tributária já sofreu algumas alterações através de emendas à Constituição, mas depois, se você quiser analisar com um pouquinho mais de calma e para aprofundar o conhecimento, eu sugeriria também que vocês estudassem o que é que as emendas constitucionais elas podem fazer em matéria tributária. Até porque já aconteceram algumas mudanças e hoje em dia se fala muito em uma reforma tributária, ou na verdade tem duas propostas de reforma tributária tramitando atualmente no Congresso Nacional, que são muito importantes para que vocês possam fazer o acompanhamento e tenham noção dessas propostas ou desses projetos de mudança, certo? Então, começa a normatização a nível constitucional. Essa normatização constitucional ela pode mudar através das emendas à Constituição, mas quem vai de fato regulamentar ou esmiuçar, aprofundar aquelas diretrizes ou aqueles norteamentos estabelecidos pela Constituição são exatamente as leis. E aí nós vamos falar exatamente sobre as leis tributárias. Nessa parte, esse termo legislação tributária, ele está equivocado, é um termo antigo. Então, na verdade, hoje em dia, o termo jurídico correto para isso é normatização tributária ou regulamentação tributária. Por quê? Porque a Constituição ela estabelece normas gerais sobre direito tributário. Essas normas gerais nós também teremos no Código Tributário Nacional e depois as leis elas continuam a tratar desses temas que são temas tributários, ou seja, continua a tratar dos tributos, mas eles podem assumir diversas formas. Eles podem vir na forma de leis complementares, de leis ordinárias. Pode ter algumas situações que você possa utilizar as medidas provisórias e você também vai ter algumas situações onde pode ser estabelecida através de decretos legislativos e também de resoluções do legislativo. Então, primeiro de tudo, vamos tratar de leis. No Brasil, quando nós falamos de lei, lei essa em sentido estrito, de acordo com o artigo 59 da Constituição Federal de 88, nós temos 3 modelos de leis em sentido estrito no Brasil, que seriam as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas. Vocês já viram na aula passada, nós finalizamos a aula exatamente tratando a respeito dessa distinção que vai acontecer entre as leis complementares e as leis ordinárias. Primeiro você tem que entender o termo, né? Por que ela é chamada de lei complementar? Ela é uma lei complementar porque ela complementa aquilo que foi estabelecido na Constituição. É tanto que as leis complementares, elas são obrigatórias para aquelas matérias em que a Constituição determina uma lei específica. Então, essa lei específica é exatamente a lei complementar. Ah, professor, em outras matérias eu também posso ter leis complementares? Pode. Em uma matéria que ela não seja obrigatória, pode ser feita uma lei complementar sobre essa matéria, onde o procedimento vai ser de lei complementar, embora a matéria possa não ser de lei complementar, tá certo? É muito diferente da lei ordinária, onde o procedimento da lei ordinária é um procedimento comum, é o trivial, é o corriqueiro que teria dentro do Legislativo Federal.
Então, por isso que ela é chamada de lei ordinária. O que quer dizer isso? É uma lei comum, que é corriqueira, é aquela que é usual, é aquela que, que todos estão habituados a fazer. Pois não, Emily, pode perguntar. Agora, se tratando de algo bem recente sobre aquela questão que eu vou trazer um exemplo bem atual do presidente Bolsonaro, e do presidente da Câmara sobre aquela relação da PEC dos precatórios e eles criar, eu acho que normas, eu não sei se é uma lei, para poder eles ter esse orçamento secreto. A minha pergunta é: o STF ele tem poder para intervir numa lei, mesmo ela depois de criada, ou não? Olha, esse termo intervenção, ele é um termo complicado de você falar, tá certo? Porque é o seguinte, realmente, a elaboração das leis é feita pelo legislativo. Então, cabe ao legislativo. A finalização dela vai caber ao executivo. Por quê? Pelo seguinte, nós temos algumas fases para a elaboração das leis. Essas fases, inclusive, você já viu na disciplina Instituições de Direito Público e Privado, quando nós estudamos fontes do direito. Ao estudar as fontes do direito, estudamos uma fonte específica, que são exatamente as leis, e tratamos exatamente do processo de elaboração das leis. Nesse processo de elaboração das leis, você viu algumas fases. A lei, primeiramente, ela tem uma fase chamada fase de iniciativa. Essa fase de iniciativa, ela tanto cabe ao próprio legislativo. Quando eu falo ao próprio legislativo, eu estou englobando também os seus integrantes, os seus componentes, ou seja, os legisladores ou parlamentares. E além deles, nós temos leis que são de iniciativa do executivo, leis de iniciativa do judiciário e de outras instituições, como o Ministério Público e etc. Então, a iniciativa ela não é exclusiva dos legisladores, mas uma vez que aquele determinado projeto de norma ele foi proposto, a discussão e a votação, aí sim, essas duas fases, elas são exclusivas do legislativo. Uma vez que a lei, que aquele projeto, perdão, ele é aprovado, a finalização do processo legislativo, ele sai do legislativo e vai ao executivo. Porque é o executivo que vai fazer a sanção ou veto. Se sancionar, ele tem que fazer ainda mais duas atividades, são as atividades de promulgação da norma, aí é onde ela efetivamente se tornaria lei, e da publicação. Pronto. Então, dentro desse processo, você viu que de todo o processo, as fases de elaboração da lei que são obrigatórias, são exclusivas do legislativo, são as fases de discussão e votação. As outras fases vão caber a outros órgãos. Dentro, como é um processo feito por seres humanos, os seres humanos podem errar. E se os seres humanos eles errarem em relação ao processo, à tramitação do processo, o que é que a gente faria, Emily? O que é que você acha? Já que ocorre no legislativo, se eles É, errassem, eu suponho eu que deva ter uma votação por parte da Câmara, né? E se passar na Câmara, vai para a votação do Senado. Então, eu acho que se há um erro, ou a lei, na pior das hipóteses, ela pode parecer falha ou com algumas lacunas, ou ela vai ter que voltar lá para o início da fase dela, de criação e planejamento. Bom, eu acho que seja a resposta sim. tudo bem, não se preocupe, você está estudando exatamente para isso, para que você tenha as noções devidas a respeito daquilo que nós estamos estudando, nenhum problema. Mas se ocorrer um erro, esse erro precisa ser corrigido. Agora, só quem pode corrigir é o judiciário que corrige ou é o próprio legislativo?
Eu vou chutar no Deveria ser legislativo. o legislativo. Deveria ser o legislativo, porque se o erro é feito pelo legislativo e são poderes iguais, quem deveria corrigir? O próprio legislativo, essa parte do processo legislativo. Então, por isso que o Supremo, ele pode reconhecer que durante o processo ocorreu um erro. Então, e se ele reconhecer um erro, o que é que ele faz? Ele vai reconhecer que aquela determinada norma ela é inconstitucional ou que ocorreu um erro e que por isso ela não pode ser aplicada. O mais comum referente a esses procedimentos são erros de inconstitucionalidade, porque existe a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. Na inconstitucionalidade formal é relativo a procedimento, ou seja, o procedimento não aconteceu de acordo com a Constituição, mas podem ocorrer outros tipos de erros. Então, quando alguma pessoa que se sente prejudicada por uma norma, que ele acha que essa norma foi construída da maneira errada, ele pode chegar ao órgão jurisdicional competente, no caso o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo pode reconhecer se realmente ocorreu aquele erro ou não. Mas o Supremo ele não pode chegar para o Legislativo e dizer, conserte. A única coisa que ele diz, ó, realmente essa norma está errada, então ela não tem mais aplicabilidade. Aí ele tira a eficácia dela, ou seja, ela não pode mais ser aplicada. Por quê? Pelo erro que foi cometido durante a sua elaboração, mais especificamente durante o seu procedimento de elaboração. Então, quando você pergunta, eu não estudei o caso, certo? E aí o que, que acontece? Tem uma outra circunstância que é muito importante no direito. Tem muitas pessoas que acham, quando um jornal diz, falou sobre, por exemplo, na época do Lula, do julgamento do Lula, todo mundo falava, o julgamento do Lula. E muitos alunos me perguntavam, professor, o senhor concorda ou não com o julgamento? Eu dizia, olha, eu não vi o processo. E no direito, você não pode dar informações ou você não pode fazer conjecturas sem ver o processo, sem ver os documentos. Por quê? Você é uma pessoa leiga, o jornalista também é uma pessoa leiga. Então, ele pode falar de determinadas circunstâncias que estão no processo, mas pode existir outras circunstâncias no processo que são graves, que ele não sabe que existem e que pode determinar exatamente toda a solução do processo. Então, por isso que no direito a gente sempre fala o seguinte: eu só posso me pronunciar sobre um determinado caso concreto se você me der toda a documentação desse caso concreto. Se tiver um processo, eu tenho que primeiro analisar o processo para depois lhe dar um parecer, ou seja, lhe dar uma opinião, tá certo? Então, esses são os fatos. A respeito dessa circunstância, eu vi que tem um processo que está tramitando no Supremo a respeito desse orçamento secreto. O que é que acontece? Deveria ver esse processo, ou seja, fazer uma análise desse processo para depois eu poder lhe dar uma resposta. Infelizmente, eu ainda não averiguei. E aí é aquilo que eu volto a afirmar. Um jurista que se preze, ele só pode falar depois de ver o processo. Enquanto ele não vê o processo, ele não pode falar. Por quê? Porque pode ter no processo outras circunstâncias que seriam tão importantes e que uma pessoa leiga, como uma pessoa que não faz parte, ou um jornalista que também é leigo sobre o assunto, ele não percebe. Então, por isso que ele não vai relatar. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ele julgou, mas não julgou de maneira correta. Não. Na verdade, você não sabe os contornos do processo. Então, como você não sabe os contornos do processo, por isso que você não sabe solucionar essa determinada demanda. E por isso que muitas das vezes os jornalistas ou os leigos, eles não entendem determinadas decisões judiciais. Por quê? Porque eles são baseados na técnica jurídica e quando se relata um processo, nem sempre aquela pessoa que está relatando, ela vai se aperceber, ela vai notar todas as circunstâncias que são importantes. Tá certo? Então, por isso que eu lhe digo, se o legislativo ou o executivo cometer algum erro, pode ser submetido ao judiciário? Pode. Por isso que nós temos uma coisa chamada de controle judicial. Nós tanto temos um controle judicial
dos atos do executivo, como também existe um controle judicial dos atos do legislativo. Quando eu falei daquela circunstância anterior, eu estava exatamente falando sobre o controle dos atos do legislativo. Então, o STF pode averiguar essas situações? Pode. Ele está correto ou não? Aí nós temos que analisar o processo em si. E aí eu confesso a você que eu não analisei. Então eu não posso me pronunciar sobre ele. Entendido? Entendido, professor. Obrigado pela explicação e perdão de ter tomado o tempo da sua aula. Não, aqui nós estamos exatamente para ajudar e o aluno tem que fazer isso mesmo, é fazer as perguntas. Eu só não, eu tinha que lhe explicar a resposta geral e depois lhe dizer que especificamente eu não vou poder me pronunciar sobre esse assunto. Por quê? Porque eu ainda não tive condições de estudá-lo. Então, por isso que eu não vou poder falar sobre ele, tá bom? Tá certo, professor, mas a dúvida principal com relação à influência, digamos assim, do STF, o senhor conseguiu deixar claro para mim. Certo, tá ok. Agora, assim, também não bote na sua cabeça que o STF pode fazer tudo, né? Todos eles têm limites, porque nós estamos dentro de uma democracia e na nossa democracia nós temos um princípio chamado princípio da separação dos poderes. Eu até já falei sobre ele, que é o princípio da organização de funções, onde nenhum poder ele pode concentrar tudo. Então, todos os poderes, eles vão agir, mas vão agir dentro de limites. Ah, então quer dizer que o STF pode fazer essa avaliação? Pode. Mas você vê que o STF, ele não pode depois mandar, então você vai entender a lei dessa maneira, ele não pode alterar a lei. Ele pode dizer que a lei foi feita de maneira errada. Então, ele tira a vigência daquela lei, mas, aliás, ele diz que aquela lei não pode ser aplicada, mas ele não pode fazer as alterações. As alterações quem faz é o próprio legislativo. É por isso que você também tem que entender um pouquinho o princípio da separação dos poderes. Obrigado, Tudo bem? professor. De Tudo nada. bem. Então, vamos só retomar aqui a aula. Então, lei complementar é aquela que vai complementar as diretrizes estabelecidas na Constituição. Então, a Constituição, em relação às leis complementares, ela é bem categórica. O que é que eu quero dizer quando ela é categórica? A Constituição ela estabelece de maneira expressa. Esta matéria vai ser tratada por lei complementar. Quando a Constituição diz que a matéria vai ser tratada por lei, é porque vai ser tratada por lei ordinária. Se os legisladores quiserem tratá-la como quiserem fazer um procedimento de lei complementar para uma matéria que é ordinária, pode? Pode. O que não pode é o inverso. Uma matéria de lei complementar, você fazer um procedimento de lei ordinária. Aí é terminantemente proibido e é considerado inclusive uma inconstitucionalidade. Tá certo? Então, lei complementar só pode procedimento de lei complementar. As matérias de lei ordinária, elas podem tanto ter um procedimento de lei complementar, então no final elas vão ser leis complementares, ou podem vir por procedimentos de leis ordinárias, e ao final elas são chamadas de leis ordinárias. Então, a maior diferença entre lei complementar e lei ordinária, a formal é o quórum de votação, onde para a lei complementar é maioria absoluta, ou seja, você vai estar baseado na quantidade de cadeiras daquele determinado órgão colegiado, e na lei ordinária, a maioria é maioria simples, ou é uma maioria relativa. Por quê? Porque depende do número de ausentes. Então, a maioria, ou seja, o número que você pode considerar maioria, vai depender do número de pessoas que estão presentes à sessão. E a diferença material é estabelecida pela própria Constituição, porque são matérias que a própria Constituição ela separa as matérias que só podem ser tratadas exclusivamente por leis ordinárias, perdão, por leis complementares, e todas as outras matérias que precisam ser legisladas, elas podem ser tratadas por lei ordinária. Então, essa é a principal distinção entre elas. A lei delegada, ela também é uma lei, mas a diferença é porque na lei delegada, o legislativo delegaria para o executivo a elaboração da lei. Então, ela é chamada lei delegada, porque o próprio legislativo estaria delegando ao executivo a elaboração de determinada norma. E aí, o legislativo, ele pode delegar de maneira
seria que nós poderíamos considerar em branco. O que é que nós queremos dizer com delegar em branco? Ou seja, ele não estabelece nada, ele só diz que aquela matéria pode ser regulada pelo executivo. E o executivo faz como ele quiser. Ou, quando ela fizer a delegação para regulamentar a matéria, ela pode estabelecer alguns critérios ou ela pode estabelecer algumas exigências para que o executivo, quando for fazer a regulamentação, ele obedeça a essas exigências. Então, elas podem ser estabelecidas ou não estabelecidas, certo? Essas são as leis delegadas. As leis delegadas no Brasil, elas não são tão utilizadas. Por que elas não são tão utilizadas? Porque para que o Congresso ele autorize que o Executivo faça uma lei delegada, primeiro, o Congresso ele pode delegar ao Executivo qualquer matéria? Não. Por exemplo, o Executivo, o Legislativo, ele não pode delegar ao Executivo leis que devem ser, que são matérias reputadas às leis complementares. Então, não é qualquer matéria que pode ser regulamentada pelo Executivo. Primeira circunstância. Segunda circunstância, esse procedimento de delegação, ou seja, a delegação é feita através de um procedimento. E esse procedimento não é um procedimento simples. Ah, é só as mesas diretoras delegarem? Não, tem que ser votado pelos parlamentares. Então, o que quer dizer isso? E tem que existir uma tramitação. Então, se exige uma tramitação, ela leva um certo tempo, ou seja, ela tem uma certa demora. E aí, mesmo que você faça, vai demorar um certo tempo no legislativo para o legislativo ele fazer a delegação. Então, o executivo ele não consegue implementar de imediato aquela matéria que seria tratada por lei delegada. Ah, professor, mas teria menos tempo, porque tem leis que tramitaram no Congresso durante 20 anos. Se você olhar o Código Civil brasileiro atual, ele demorou mais de 20 anos para ser aprovado. Então, a tramitação dele demorou muito. Ok, concordo com você. E se o Congresso delibera em 30 dias, 60 dias, 90 dias, é um lucro para o executivo, realmente. Mas você tem que perceber que hoje em dia, após a Constituição de 88, foi dado ao próprio executivo uma outra espécie normativa que é muito mais eficiente para o executivo do que as chamadas leis delegadas. Alguém saberia qual seria essa espécie normativa? Que seria muito mais vantajosa para o executivo no lugar das leis delegadas? Ninguém? As Uma espécie medidas normativa. provisórias, professor? Exatamente, Emily. As medidas provisórias. Você sabe por quê? Acho que deve ter influência do chefe do executivo, do presidente, né? Seria mais fácil para ele é, pôr em prática o que ele, na verdade, queria com a medida provisória, né? Eu acho. Você está certa. Eu vou só juridicamente lhe dar os argumentos para você entender juridicamente, tá bom? Você fez você tentou relatar o seu conhecimento empírico, que tem razão, e agora eu vou dar os elementos jurídicos para que vocês entendam por que a medida provisória para o executivo ela é mais vantajosa do que as leis delegadas. A medida provisória, na verdade, ela é um ato administrativo normativo. E aí você tem que lembrar lá as disciplinas de direito administrativo 1. Ah, é um ato administrativo normativo. Então isso quer dizer o quê? Que a autoridade do executivo, tão logo ela faça aquele determinado ato, ele já entra em vigência e ele já pode ser aplicado. Ele vai ter vigência e eficácia de imediato. Na verdade, os chefes do executivo, porque a medida provisória só pode ser feita pelos chefes de executivo, então a medida provisória só pode ser feita pelo presidente da República a nível federal. A nível estadual, pelo governador do estado. A nível distrital, pelo governador do Distrito Federal. E nos municípios, pelos prefeitos.
Então, as medidas provisórias só podem ser feitas pelos chefes do Poder Executivo. Mas tão logo eles fazem, elas já entram em vigência e eficácia. Quais são, então, as exigências para que você tenha uma medida provisória? São dois: relevância e urgência. Certo? Então, a maioria dos chefes executivos, eles querem justificar que tudo é relevante e urgente, na visão dele. Para quê? Para que eles possam exatamente fazer as medidas provisórias. Porque a medida provisória não precisa esperar o legislativo. Tão logo ele publique, ela já se torna vigente e eficaz. Ela já passa a ser aplicada. Ah, professor, e por que é que muitas vezes eles fazem isso? Porque a medida provisória, mesmo não sendo lei, ela vai ser tratada como lei. E aí você pode se perguntar, mas professor, isso está certo? E a pergunta que você fez estaria errada. Por quê? Porque, na verdade, é a própria Constituição que diz, olha, a medida provisória é um ato é um ato administrativo normativo, mas que vai ser tratado como lei. Então, na lei delegada, lembrem o que eu disse. Não é toda matéria que pode ser objeto de delegação, que pode ser objeto de lei delegada. E a medida provisória também tem o mesmo problema. Não é toda matéria que pode ser tratada por medida provisória. Mas a grande diferença da medida provisória para a lei delegada é que a medida provisória, tão logo tenha sido feita, o chefe do executivo ele pode assinar e publicar. Assim que ele publica, ela se torna vigente e eficaz. O que quer dizer isso? Pode ser aplicada. Na lei delegada, não. O chefe do executivo iria pedir ao legislativo e o legislativo deveria responder. E o legislativo, nessa resposta, ele vai ter uma tramitação, porque primeiro tem que ser discutido para depois ser votado. E eu pergunto a vocês, essas votações em órgãos colegiados, principalmente essas votações do nosso Congresso, elas são rápidas ou demoradas? Demoradas. São bastante demoradas. Então, por Professor, isso, eu acho que depende de certo ponto, depende do que vai ser votado, porque tem, tem pautas assim que, por exemplo, aqui eu vou trazer outro exemplo, a questão da lei que taxa grandes fortunas. Me parece que ninguém quer votar essa lei, mas quando é uma lei assim que realmente impacta digamos assim, na política brasileira, eles passam até meia-noite lá na Câmara, no plenário do Senado. Bom, essa é a minha opinião. você está certo. Quando eles têm interesse, eles tramitam bem mais rápido. Você está completamente certo. Qualquer legislativo trabalha dessa maneira. Mas o que eu estou dizendo é que por mais que o legislativo ele queira agir de maneira rápida, vai levar pelo menos aí umas 2 semanas a um mês. A diferença da medida provisória o executivo quer fazer, ele manda o assessor fazer com um dia. Se o assessor tiver acabado, ele já pode assinar e publicar. E ele já se torna válida. Então depende somente da vontade do chefe do executivo. Na lei delegada, ele ainda tem que esperar o quê? O legislativo. E quando eu digo legislativo, não é só a mesa diretora, porque a mesa diretora não é só presidente, vice, secretário, mas são todos, porque tem que ser discutido e votado por todos. E tem determinadas votações que, principalmente a oposição, elas dão dificuldade, porque elas estão exatamente no direito delas, de tentar opor obstáculos, se ela não concordar com aquela determinada matéria, ela tem direito de tentar colocar os obstáculos, de pedir para discutir mais. Estão no papel deles, tá certo? Então, essa é que é a grande diferença. Então, entre a lei delegada e a medida provisória, para um chefe de executivo, qual é o que é mais vantajoso? Para o É a chefe medida do executivo, é a medida provisória. Exatamente, é a medida provisória. Por quê? Porque ele já pode fazer, assinar, publicar, colocar em vigência e eficácia. Na lei delegada, ele vai ter que passar por toda essa tramitação para depois a lei sair. Então vai demorar mais tempo. Então, se você tem uma solução imediata e uma que demora, você vai optar por qual? A imediata. Tá certo? Então, por isso que hoje em dia no Brasil não se utiliza tanto as leis delegadas. Quando você estuda as leis delegadas, elas são raríssimas no Brasil.
Por quê? Exatamente por isso. Pelas vantagens que a medida provisória ela tem dentro do processo legislativo consagrado na própria Constituição de 88. Ok? Entendido? Professor, Pois não. ah, sobre esse assunto, no caso, dentro desse trâmite todo, em nenhum momento, então, o Congresso ele influencia na medida provisória, seja Perdão, sobre uma Raul. análise, alguma coisa do tipo. É, perdão, Raul. Aí era exatamente o ponto que eu ia falar. Ah, professor, então quer dizer, você tocou exatamente no ponto. Então quer dizer que a medida provisória o legislativo não toca? Não. Porque essa medida provisória ela tem que ser convertida em lei. Então, realmente, o chefe do executivo ele faz a medida provisória, já coloca ela em vigência e eficácia, mas ele tem que remeter ao legislativo, porque o legislativo ele vai ter um prazo para avaliar essa medida provisória e convertê-la ou não em lei. A maioria das medidas provisórias foram convertidas em lei, mas nem todas. Então, o que quer dizer isso? Ah, vai ter uma tramitação no legislativo, mas o que a medida provisória ela tem de vantagem em relação à lei delegada, o que é? É porque enquanto está tramitando no legislativo, a medida provisória está válida. Na lei delegada, não. Enquanto está tramitando no legislativo, ele ainda não tem a norma que ele gostaria. Então, por isso que para o executivo continua também a ser válido. Ah, vai passar pelo legislativo? Vai. Mas enquanto está tramitando no legislativo, essa norma ela já está sendo aplicada. Agora, se o legislativo ele não confirma ou não converte em lei, aí é que está o problema. Por quê? Porque todos os efeitos que foram produzidos, o próprio legislativo vai ter que dizer se esses efeitos eles vão ser confirmados ou se eles vão ser revistos, todos eles. Aí, se for revisto, vai ser um impacto gigantesco, né? Porque passou aí, ela teria mais ou menos um prazo de 120 dias, então teria um prazo aí de mais ou menos uns 4 meses que tudo aquilo que foi feito em relação a esse assunto teria que ser revisto. Então, é um problema gigantesco para se resolver em todo o país, né? Não é só numa área, seria em todo o país. Entendeu Perfeito, agora? professor. Perfeito. Clareou muita coisa agora aqui. Pronto. Então, por isso que para os chefes do legislativo, para os chefes do executivo, qual é a maior vantagem? É a medida provisória. Porque ele faz, publica, já pode começar, já tem a vigência, já pode começar a aplicá-la, e aí ele vai tratar lá das questões do legislativo, tentar convencer os legisladores a confirmar a medida provisória que ele fez. Né? Então, mas enquanto eles estão, os legisladores estão tratando do assunto, ela está sendo aplicada, naturalmente. Ok, pessoal, mais alguma dúvida a respeito disso? Não, Não? professor. Ok. Então vamos seguir aqui adiante. Eu vou primeiro apresentar um pouquinho essa estrutura normativa e depois eu vou dizer como é que você vai aplicá-la perante o direito tributário. Então vamos lá. Então, entendido, as três espécies normativas, as três espécies de lei estrito sensu. Quando eu digo lei estrito sensu é porque é lei. Essa é considerada lei. As outras, elas são outros tipos de normas, mas que a Constituição pede para que nós as consideremos como lei. Então, isso daí quer dizer o quê? Que não é lei em sentido estrito, mas vai ser tratada como lei. Então, se alguém precisa ser tratado de uma determinada forma, é porque ela não é daquela forma. Então, por exemplo, eu chego numa roda de amigos, trago meu filho e disse: olha, eu queria que vocês tratassem o meu filho como vocês me tratam. Então, o seu filho ele é desconhecido naquela roda de amigos. Mas quando você pede que ele seja tratado como você, então você está pedindo o quê? Que o mesmo tratamento que você conquistou perante eles, eles também dê a mesma honra, a mesma atenção, a mesma dignidade, o mesmo respeito àquele novo integrante. Então quer dizer que ele não faz parte ainda. Ele está chegando agora, mas vai ser tratado como uma pessoa que já é bastante conhecida, que já é bastante respeitada.
Então, sempre que você diz que vai ser tratado de tal forma, é porque ele não é daquela determinada forma, ele não é daquela determinada espécie. Então, quais são as outras espécies normativas que, embora não sendo leis, elas vão ser tratadas como leis? As medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções do legislativo. Certo? Então, medida provisória, decreto legislativo e resolução do legislativo. Essas três espécies normativas, elas não são lei, mas como a própria Constituição de 88 diz que elas vão ser tratadas como lei, o tratamento que você dá a elas é de lei, mas elas não são lei, em sentido estrito. Então, por isso que surgiu essa necessidade de dizer lei em sentido estrito e lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo são, você vai englobar tanto as leis propriamente ditas, como também aquelas outras espécies normativas que não são lei, mas o próprio ordenamento jurídico te obriga a tratá-los como lei. Entendido isso? Sim, professor. Pronto. Então, para você entender um pouquinho mais sobre as medidas provisórias, eu pediria que vocês lessem o artigo 62 da Constituição Federal, tá certo? Por favor, anotem aí, para vocês entenderem um pouquinho mais a respeito das medidas provisórias. Eu pediria que vocês lessem o artigo 62, 62 da Constituição Federal, para que vocês conhecessem um pouquinho mais a respeito das medidas provisórias. Para vocês entenderem os decretos legislativos, eu pediria que vocês lessem o artigo 59, inciso 6 da Constituição Federal, certo? Artigo 59, inciso 6 da Constituição Federal. E as resoluções? As resoluções, eu pediria que vocês lessem o artigo 59, inciso 7 da Constituição Federal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da medida provisória, do decreto legislativo ou das resoluções, aí eu indicaria que vocês lessem, vocês procurassem os livros de direito constitucional e procurassem o assunto processo legislativo. Por quê? Porque exatamente nessa parte de processo legislativo é que os autores eles vão explicar um pouquinho mais a respeito dessas espécies normativas, tá certo? Aqui, como eu disse para vocês, infelizmente a gente tem a limitação do tempo, eu não posso aprofundar tanto, mas eu posso dar algumas situações. Eu posso dar, pelo menos para vocês, as informações gerais. Bem, o que é que a gente precisa saber a respeito das medidas provisórias? Então, o importante que você precisa saber é que a medida provisória, o chefe do executivo, ele vai publicar a medida provisória, ela já passa a ter vigência e eficácia de imediato. Então, tão logo ela seja publicada, ela já entra em vigência e eficácia. E depois começa o chefe do executivo, ele tem que, assim que ele assina e publica, ele tem que mandar para o legislativo, porque o legislativo ele tem um prazo de até 120 dias para converter ou não aquela medida provisória em lei. Então vejam bem que o legislativo ele vai averiguar, ele vai apreciar. Ele tem que concordar? Não, porque ele pode converter ou não. Então, por isso que vai passar pela análise, a averiguação, discussão e votação perante o legislativo, tá certo? E a medida provisória, qualquer matéria pode ser objeto de medida provisória? Não. Não é qualquer matéria. O próprio artigo 62 da Constituição Federal, ele vai dizer quais são as matérias que podem ser objeto de medida provisória e quais as matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Além do conteúdo, ainda existiria mais alguma exigência? Sim, porque são outras duas exigências que se faz para a medida provisória. É que ela trate de temas relevantes e urgentes. O relevante é algo de extrema importância e urgência é algo que não pode esperar que seja feita uma lei delegada ou uma lei com pedido de urgência.
que beiraria ali mais ou menos os 90 dias, ou seja, que não poderia esperar mais ou menos uns 90 dias. Tá certo? Em relação aos decretos legislativos, você tem que saber que o decreto legislativo ele é um ato emanado do Congresso Nacional, certo? Então, decreto legislativo ele é um ato emanado do Congresso Nacional. E ele é competência exclusiva do Congresso Nacional. O que é isso? Só o Congresso Nacional pode deliberar sobre esse assunto. Já a resolução que eu falei para vocês, ele é um ato que pode ser emanado do Congresso ou de alguma das duas casas legislativas. Então pode ser do Congresso, pode ser da Câmara dos Deputados ou pode ser do Senado Federal, certo? Mas nem os decretos legislativos e nem as resoluções, elas passam pela sanção ou veto do presidente da República. Elas não passam por sanção ou veto do presidente da República. Então, eles têm um tratamento diferenciado. Por quê? Porque são competências exclusivas do próprio Legislativo, seja do Congresso Nacional, seja da Câmara ou seja do Senado. Para você entender um pouquinho mais disso daí, além de você ler a Constituição Federal, quem quiser se aprofundar mais para conhecer melhor a respeito dos decretos legislativos e das resoluções, eu aconselharia que vocês lessem os regimentos das casas. Então, o regimento do Congresso Nacional, para ver os decretos que vão ser baixados pelo Congresso Nacional, o regimento da Câmara, que vai falar das resoluções que são produzidas pela Câmara, e o regimento do Senado, que vai tratar exatamente das resoluções que são feitas pelo próprio Senado. Por quê? A especificação, os temas mais específicos, aí eles não vão ser tratados na Constituição. Eles vão ser tratados no regimento interno das casas. Tá certo? E aqui, só para lembrar, como vocês não são alunos de direito, eu queria lembrar a vocês isso daqui. E o que é que eu devo lembrar? Existe uma diferença entre Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, pessoal? Isso daqui vocês já viram lá em IDPP. Como é? Existe, professor, a diferença entre a Câmara e o Senado. Muito bem. A Câmara dos Deputados, ela reúne os representantes do povo. É tanto que eles são chamados de deputados federais. O Senado Federal, ele reúne quem? Os senadores. Os senadores que são representantes dos Estados-membros. Os senadores, eles são representantes dos Estados-membros. E o que é o Congresso Nacional? É o nosso Legislativo Federal. Exatamente. Na verdade, é o nosso Legislativo Federal, porque o Legislativo Federal brasileiro ele é formado de duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tá certo? Eu fiz essa ressalva, ou chamei a atenção para esse ponto, por quê? Porque os decretos legislativos, eles são feitos pelo Congresso. As resoluções é que podem ser feitas pelo Congresso, pela Câmara ou pelo Senado. Tudo bem? Tudo ok, professor. Ótimo. Mais um alerta aqui antes da gente seguir em frente. Meus caros, até agora eu não falei sobre o direito tributário, a legislação tributária em si. Eu estava lembrando exatamente os conceitos a respeito de ordenamento jurídico, tá certo? Como é que está montado o ordenamento jurídico brasileiro. A outra coisa que eu queria lembrar a vocês é exatamente essa imagem que eu já mostrei lá em IDPP. Vocês lembram dessa imagem aqui que eu coloquei em IDPP? Perfeitamente, professor. Pronto. Então, só lembrando. Pessoal, a Constituição está lá em cima. Ó. Vocês estão vendo aqui que a Constituição está lá em cima? Sim. Opa. Por quê? Porque a Constituição Federal ela é comum para todos. Ou seja, todo o Estado brasileiro obedece à Constituição Federal. Mas você precisa de... Quem é que faz parte do Estado brasileiro? O governo federal,
os governos estaduais, o governo do Distrito Federal e os governos municipais. Todo mundo obedece à Constituição. Como a Constituição pode ser alterada, as emendas constitucionais também são objeto, também têm que ser obedecidas por todos. E as normas supralegais, que eu já falei para vocês. Então, isso daí é comum, todo mundo obedece a isso. E aí, do seu lado esquerdo, eu estou representando essa parte da pirâmide aqui, é como se fosse a parte federal. Então, seria isso daqui, ó. Seriam as leis complementares, perdão. Seriam as leis complementares federais, as leis ordinárias federais, as leis delegadas federais, as medidas provisórias federais, os decretos legislativos federais, as resoluções do legislativo federais, os decretos do executivo, as instruções normativas, as portarias, os regulamentos, regimentos, estatutos, tudo do legislativo federal. Então, um lado é só para a parte federal. Um lado é só a parte federal. E o outro lado? O outro lado você vai pegar todos os outros ordenamentos. Então, é como se juntasse numa pirâmide só várias pirâmides menores. Então, você tem todos os governos estaduais. Eles estão representados em azul. Os governos estaduais, eles estão do seu lado direito e todos eles representados em azul. Por quê? O Estado brasileiro não é um só. Então, dentro do ordenamento do Estado brasileiro, você tem o ordenamento federal e todos os ordenamentos estaduais. Pessoal, e eu pergunto a vocês, para ver se vocês entenderam, por que os ordenamentos estaduais, eles ainda têm outros, que são essas pirâmides azuis, por que tem essas pirâmidezinhas amarelas? Seria o ordenamento dos municípios? Muito bem. Então, o grande, o branco é o federal, é o nacional, porque teria o federal, os estaduais e os municipais. A particularidade é que dentro dos estaduais você ainda teria os municipais, os diversos municípios. Exatamente. Então, por isso que você tem que organizar na sua cabeça. Por exemplo, por que eu digo isso? Pelo seguinte, você vai estudar um imposto municipal. Então, o que é que você tem que fazer? Para você estudar um imposto municipal, primeiro, você estuda a Constituição Federal, porque é lá que vai ter as primeiras normas, né, as normas mais gerais sobre os impostos municipais. Depois, você vai para onde? Para uma lei federal que traça as normas gerais de direito tributário, que é o Código Tributário Nacional. Depois, você tem que analisar se alguma norma estadual é aplicável. Geralmente, IPTU não tem norma estadual aplicável. Aí é que você vai para as normas municipais. Aí você vai buscar as leis municipais. Então, você sempre começa da Constituição, ordenamento federal, ordenamento estadual e ordenamento municipal. Se é um imposto estadual, Constituição Federal, ordenamento federal, porque você tem que pegar o Código Tributário Nacional, e depois você vai para as leis estaduais. Entendido, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Então, por isso que eu gosto de fazer essas lembranças, para você lembrar exatamente essas situações passadas, tá certo? Ok, pronto. Então, a gente chega agora em um outro patamar, em um outro assunto que também é de extrema importância. Vocês viram que em DPP quais são as fontes do direito? Eu acredito que seria as fontes primárias, né? As fontes secundárias e Quais seriam as fontes secundárias? Primárias e secundárias, você acertou. Quais seriam as secundárias? acho que acredito que a primária, eu acho que seria. Deixa eu pensar aqui. Não, as primárias são todas aquelas que determinam a elaboração das normas jurídicas. O que eu quero colocar com vocês é onde nós encontramos as normas jurídicas. Então, por isso que são as normas secundárias.
Então, quais seriam as normas secundárias? Leis, costumes, jurisprudência, doutrina e princípios. Muito bem. Leis, costumes, jurisprudência, doutrina e princípios gerais do direito. Show. Vocês acham que todas essas fontes podem ser aplicadas no direito tributário ou vai ter um, um óbice a aplicação de todas elas no direito tributário? Vai ter algum problema? Professor, assim, no meu ver, né, acredito que depende muito de que matéria será aplicado ou que será retirado dessas fontes para ser aplicado no direito tributário, né? Que é aquilo que, conforme o professor falou, que nem pode ser que nem toda matéria, por exemplo, que advém das fontes, vai ser passível de ser aplicada no direito tributário, né? Então aí vai um depende. Pronto, vamos lá. Estava só um pouquinho baixo, mas eu consegui entender um pouquinho aí a sua sistemática. Que você, pelo menos eu entendi, que você acha que vai ter as suas particularidades, né? Ou seja, ao você analisar as fontes do direito, dentro do direito tributário, vão ter as suas particularidades. Ok, é exatamente isso. Você vai ter as suas particularidades. Que particularidades são essas? O direito tributário, lembrem-se, ele é do direito. Qual é o ramo do direito que ele está ligado? É o direito público, direito privado ou o direito misto ou social? Ele está ligado ao direito público. Segundo as minhas anotações aqui, ele não inclui a doutrina e a jurisprudência. Vamos chegar lá. Você acertou, ele está no direito público, ok. Mas qual é o próximo patamar? A próxima circunstância importante que a gente não pode deixar de entender é que dentro do direito público, pela própria questão histórica, separaram três ramos do direito público que vão obedecer ao chamado princípio da estrita legalidade. Ou seja, para você estabelecer um determinado tipo de conduta, só pode ser feita se for através da lei. Você não pode fugir da aplicação da lei. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, quais são esses três ramos? Primeiro é aquele que todo mundo tem medo, né? Que é o direito penal. Por quê? Porque o direito penal, ele trata de um tema de extrema relevância para o ser humano, que é exatamente a questão da sua liberdade, do seu direito à liberdade. Segundo, é o direito administrativo, porque ele regula a própria relação do indivíduo com o Estado. Então, ele também obedece ao princípio da estrita legalidade. E terceiro é o direito tributário. Por quê? A gente até brinca, né, com uma imprecisão, mas que hoje em dia, se você refletir, é, essa afirmação que nós fazemos, ela tem muita verdade, embora seja errado, mas a expressão ela faz a gente refletir. Qual é o órgão mais sensível do corpo humano? Hein, pessoal? Qual é o órgão mais sensível do corpo humano? Coração, cérebro, O bolso. É por isso que eu disse, ele está errado, mas ele leva a uma determinada situação. Por quê? Porque aquilo que geralmente as pessoas elas prestam mais atenção é exatamente do quê? Na sua condição financeira, é do bolso. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Esses três ramos, penal, administrativo e tributário, eles são submetidos a um princípio chamado princípio da estrita legalidade. E o que é o princípio da estrita legalidade? Você só pode fazer o que está na lei. Então, você só pode instituir um tributo se for através de lei. Ah, eu posso instituir tributo através de medida provisória? Não. A medida provisória vai poder fazer algumas coisas, mas as atividades principais relacionadas a tributo têm que ser feitas por lei. E aí eu vou voltar àquela expressão, a lei em sentido estrito. Ou seja, só poderia ser lei complementar, lei ordinária ou lei delegada. Como a lei delegada tem restrições,
Então só pode ser o quê? Lei complementar ou lei ordinária. E como é que eu sei que vai ser lei complementar ou lei ordinária? Porque a própria Constituição vai dizer se aquela matéria vai ser tratada por lei complementar ou vai ser tratada por lei ordinária. Tá certo? Então você verifica que a norma jurídica por excelência dentro do direito tributário vão ser exatamente quem? As leis. E as leis em sentido estrito. Ah, quer dizer que eu não vou aplicar as outras? Você vai, mas você não vai aplicar elas com tanta importância quanto a lei. Por quê? Porque é a própria Constituição que está dizendo isso. E aí eu tenho que obedecer à Constituição. Ah, professor, então eu vou poder aplicar a jurisprudência? Vai. Mas a jurisprudência ela vai ser mais utilizada de maneira interpretativa. Ah, eu posso aplicar a doutrina? Pode, mas ela também vai ser aplicada de maneira interpretativa. O costume quase não vai ser aplicado, né? Ou raramente vai ser aplicado dentro do direito tributário. Por quê? Porque a ferramenta principal, a espécie normativa principal e quase que única para você lidar com o direito tributário vão ser exatamente as normas. A lei em sentido estrito e as normas infralegais. Conseguiram compreender isso daqui? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Então, por isso que a gente sempre fala e retoma essa temática das fontes do direito no direito tributário, exatamente para você ter essa consciência da importância da lei, e aqui quando eu falo lei, é lei em sentido estrito, para o direito tributário, tá certo? Você tem que ter muito isso em mente, a importância dele dentro do direito tributário. E é como eu falei. E essa lei do direito tributário é qualquer lei? É a lei em sentido amplo ou em sentido estrito? É a lei em sentido estrito. Estão conseguindo me acompanhar aqui, até aqui? Perfeitamente. Ótimo. Então, vamos aqui continuar a nossa aula, a fazer as nossas análises, tá certo? Então, o tributo, né? O Estado, ele pode fazer tributos? Pode. Já existem muitos existentes. Ele pode fazer mais? Infelizmente pode, né? Podem surgir circunstâncias onde ele pode fazer mais tributos. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: quem define o que é tributo? Se você parar para pensar. O Código Tributário Nacional? Quem define o que é tributo é exatamente a lei. Aqui no Brasil, a gente começou uma definição de tributos através da onde? Da Constituição. Mas a gente vai ver mais na frente que a própria Constituição, ela delega que, através de leis complementares, podem ser criados novos tributos. Então, você entende que essa criação de tributo está mais ligada ao quê? À lei do que a qualquer outra norma jurídica. Por isso que ela seria a fonte secundária por excelência dentro do direito tributário. Tá certo? Por quê? Porque elas vão ser estabelecidas por lei. E aí a gente começa a pensar a legislação tributária em si. Aí aqui eu vou deixar de falar aqueles conceitos de direito constitucional ou de instituições de direito privado que eu estava tratando com vocês, e aí sim a gente vai tratar um pouquinho mais do direito tributário em si. Primeiro, se a gente analisar, na Constituição Federal, eu tenho que atentar para quê? Primeiro, você tem que atentar que dentro da Constituição Federal tem um tópico chamado Sistema Tributário Nacional. Na verdade, esse tópico, se você parar para ver, ele dentro da Constituição Federal, ele vai ser chamado de um capítulo, né? É o capítulo 1 do título 6 da Constituição Federal. Então, se você olhar o sumário da Constituição Federal de 88 no Brasil, você vai ver lá, título 6, da tributação e do orçamento. Capítulo 1 desse título, do Sistema Tributário Nacional.
E aí ele tem esse capítulo se divide em seções. Mas por que eu falei disso? Porque exatamente nesse capítulo 1, que é do Sistema Tributário Nacional, você vai ver que ele é composto dos artigos 145 ao 162 da Constituição Federal de 88. De todos esses artigos, você vai ver várias matérias que vão ser objeto de aprofundamento através de lei. Ou seja, várias matérias que têm que ser melhor explicadas ou melhor trabalhadas através de lei. E algumas delas só podem ser tratadas se for através de lei complementar. Por isso que eu destaquei aqui o artigo 146 da Constituição Federal. Por quê? É porque esse artigo 146 ele é diferente das outras matérias. Por quê? As matérias encontradas no artigo 146, eles podem ser tratados de qualquer maneira? Não Não, pode, né? professor. Muito bem, Emily. Acabei de explicar para vocês, porque aquelas matérias que só podem ser tratadas por lei complementar, então o único processo legislativo possível é o projeto de lei complementar. Não existe outro. Então, você vai ver, sempre que você vai ter que instituir o tributo, você já sabe, eu preciso de uma lei. Agora, o que é que você precisa se aperceber? Esse determinado tributo, ele pode ser tratado como lei complementar ou como lei ordinária? Como é que eu sei distinguir se é como lei complementar ou como lei ordinária? Eu vou ler na Constituição. É a Constituição que vai dizer se aquele determinado tributo ele tem que ser tratado, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser regulamentado por lei complementar ou lei ordinária. E aí, a dica que eu já dou, você já vê no artigo 146 e vê se aquele tema ele é objeto de lei complementar ou ele é objeto de lei ordinária. Professor, então se ele não está dentro aqui das leis complementares, é porque ele é lei ordinária? Correto. Se ele não está dentro das leis complementares, então é porque ele vai ser por lei ordinária. As únicas exceções é quando a própria Constituição, em outros artigos, ela diz: essa matéria só pode ser regulamentada por lei complementar. Aí também são exceções. Aqui é a regra geral, mas ainda existem exceções. Por isso que eu indico que você leia dos artigos 145 a 162 da Constituição Federal. Entendido, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, vamos continuar aqui a nossa análise, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Como eu falei para vocês, professor, mas a emenda à Constituição, ela vai alterar alguma coisa da Constituição. Ok. A emenda à Constituição, ela vai alterar alguma coisa que está dentro da Constituição. E se a emenda à Constituição, ela vai alterar alguma coisa que está dentro da Constituição, ela também pode alterar matérias tributárias? Pode, professor. Eu Muito acho. bem. Ela também pode alterar. A única coisa que eu pediria a vocês é que vocês lessem esse parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal ela pode ser toda alterada. Agora, existem determinadas matérias que elas só podem ser alteradas para melhorar aquelas circunstâncias que são previstas na Constituição. Elas não podem ser alteradas para prejudicar, para piorar a condição daquelas circunstâncias que foram verificadas. E aí você tem as chamadas cláusulas pétreas. Nessas cláusulas pétreas, vocês verão lá que dentro das cláusulas pétreas nós teremos algumas circunstâncias. Então, por isso que eu queria pedir a vocês, depois que com calma, dessem uma lida nesse parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, tá certo? Mas as matérias tributadas, as matérias tributárias, elas podem ser alteradas por emendas à Constituição? Podem. E aqui a gente colocou aqui 4 matérias que são muito conhecidas em matéria tributária. Nós tivemos, em relação à Constituição de 88, a emenda constitucional número 3, de 93, ou seja, 5 anos depois da Constituição, que tratou sobre a substituição tributária progressiva. Nós temos a emenda constitucional 29, de 2000,
que tratou sobre a progressividade do IPTU. Nós temos a emenda constitucional número 33 de 2001, que tratou sobre a CID, que é essa contribuição especial sobre combustíveis. A emenda constitucional número 39 de 2002, que tratou sobre a contribuição de iluminação pública. Então você vê que não é proibido alterar as matérias tributárias. É possível, mas desde que se respeite aquilo que foi estabelecido nas cláusulas pétreas. Tá certo? Então, não existe proibição. Agora, existe uma atenção, porque você não pode respeitar a cláusula pétrea estabelecida lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Entendido isso daqui? Sim, professor. Inclusive, atualmente existem duas PECs, ou seja, propostas de emenda à Constituição, que querem fazer a chamada reforma tributária, né? Então, existem atualmente duas PECs que tratam sobre a reforma tributária. Eu até aconselharia depois, para que vocês dessem uma lida nessas PECs, dessem uma lida tanto nos projetos, nos próprios projetos, depois em artigos sobre esses projetos, para que vocês verificassem já, começassem a avaliar se essas propostas de reforma, elas são vantajosas ou não para nós, cidadãos, né? Enquanto você não está trabalhando dentro da administração pública, então você tem que avaliar na condição de cidadão. A terceira norma importante aí são exatamente as leis, né? Então, abaixo da Constituição, as emendas à Constituição, nós teríamos as normas supralegais. No direito tributário, nós não temos tanto a utilização dessas normas supralegais, né? Então, por isso que nós chegamos logo direto nas leis. E aí, dentro das leis, a gente vai ter que analisar essas circunstâncias, onde a lei ela pode fazer alterações dentro do ordenamento jurídico. O que é que vocês acham? Suponho que sim, professor. Pode. Porque a lei é exatamente a ferramenta criada dentro da atividade do legislativo, exatamente para isso, para fazer inovações no direito, no ordenamento jurídico de qualquer Estado, exatamente para criar direitos e obrigações. Tá certo? A ressalva também que a gente faz é que existem algumas espécies normativas, desculpe, que, embora não sendo lei, são tratadas como leis, que é exatamente aquilo que eu já falei para vocês. A medida provisória, os decretos legislativos e as resoluções do Senado Federal, que, embora não sendo leis, elas são tratadas como lei, né? E aquela situação da lei em sentido estrito, ou seja, que é referente ao princípio da estrita legalidade, onde ela está prevista dentro da matéria tributária no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Certo? Então, precisa ficar bem definido na sua mente. Para você criar qualquer tributo, você tem que criar baseado em lei. Tá certo? Para você criar qualquer tributo, você tem que criar baseado em lei. E aí o que acontece? Quando você fala em criar tributo, você quer, na verdade, dizer que definir na lei o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo e as multas decorrentes do seu descumprimento. Seriam os elementos estruturais e essenciais para você conseguir definir um tributo. Pois bem, para você definir qualquer tributo, você precisa fazer através de lei. E a lei que vai definir ou criar o tributo, ela tem que obrigatoriamente tratar dessas temáticas. Compreendido? Sim. Ótimo. Então, só para vocês me acompanharem aqui, eu ainda pediria sobre essa questão da importância da lei dentro da legislação tributária, eu pediria que vocês lessem o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque o artigo 97, ele vai esmiuçar um pouquinho mais a respeito
da exigência das leis em relação aos tributos. Veja aqui, ó, eu até coloquei aqui eu estou fazendo aqui uma citação dele, onde você vê, de acordo com o Código Tributário Nacional, mais especificamente o seu artigo 97, em matéria tributária, para você instituir tributos, você tem que fazer através de lei. Então, e também tem uma situação. Quem pode o mais, pode o menos. Então, se você cria para você extinguir, você também tem que fazer através de lei. É o princípio da proporcionalidade, né? Então, se você pode criar, você também pode extinguir. Embora que no Brasil, acho que os nossos parlamentares, eles desconhecem isso, né? Porque no Brasil não se fala em diminuir tributo ou extinguir tributo, né? Infelizmente. Outra circunstância é a majoração. O que é isso? Você pode majorar, você pode aumentar o tributo, como também você pode diminuir, né? Então, a majoração ou a minoração ou redução do tributo também tem que ser feito através de lei. Também tem que ser feito através de lei. Está mutado, professor. O microfone do senhor está desligado. Perdão, desculpe aí. Obrigado. Então, só retomando, né? Então, eu pediria que vocês lessem o artigo 97, porque você vai ver que no artigo 97 ele estabelece o que é que obrigatoriamente tem que ser tratado por lei. E aí você vai ver 6 situações, né? Mas essas 6 situações, vocês vão ver que são quase tudo em direito tributário. Porque a instituição ou a extinção, a majoração ou a redução, a definição do fato gerador e a fixação de alíquota e base de cálculo, as penalidades, que seriam as sanções pelos eventuais descumprimentos, ou seja, para as pessoas que não pagam os tributos de acordo com o que foi estabelecido na legislação. E, por fim, as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção dos créditos tributários, ou dispensa e redução de suas penalidades. Então, você verifica que quase tudo dentro do direito tributário tem que ser estabelecido por lei. Mas aí você vai lembrar, é por causa do princípio da estrita legalidade. E aí eu perguntaria a vocês, poxa, esse direito tributário ele tem muita formalidade. Vocês concordam com toda essa formalidade, com toda essa exigência do direito tributário, ou não concordam? Concordamos, professor. Concordo também, professor. Ok. Por quê? Porque se não houvesse toda essa formalidade, se não houvesse essa, digamos assim, obediência à lei, é, tanto os estados poderiam querer se sobrepor sobre a União, ou os municípios se sobrepor sobre outro ente, ou também ia ficar, tipo assim, um barraco, digamos assim, mais informalmente, né? Um linguajar mais informal, porque ia ficar uma coisa meio descontrolada, sem regra. Então, cada um poderia ditar o que queria, o que quisesse. Ok. É exatamente isso daí. Você tem que perceber o seguinte, se você analisar, só um instante, eu lhe concedo a palavra já já, tá bom, Roberto? Vamos analisar a história. Se você lê os livros de história, os manuais de história, se você lê até a Bíblia, eles vão dizer que sempre o governante, antigamente, no passado, quando você não tinha essas limitações, quando você não tinha um direito estabelecido, você não tinha um direito administrativo estabelecido, que ele vai ser bem recente, um direito tributário estabelecido, que ele também vai ser bem recente, dentro da história humana, você vai ver que sempre que os governantes eles não tinham essas limitações, eles faziam o que queriam. Eles saíam aumentando quando eles queriam. E eles chegavam muitas vezes
a oprimir, a massacrar realmente todos os seus súditos. Então, por isso você tem a necessidade de, hoje em dia, você ter um princípio da separação dos poderes, de você ter um princípio republicano, de você ter um princípio que regulamente as nossas relações com o Estado, principalmente com o Estado. Por quê? Porque senão o Estado, ele, como ele tem um poder gigantesco, ele vai voltar a oprimir, ele vai voltar a prejudicar as pessoas. Então, para você evitar isso, por isso que são feitas as exigências máximas para esses ramos do direito público, que são importantíssimos para qualquer cidadão. Para você realmente manter a sua individualidade, para você manter a sua vida, eles são de extrema importância. Tá certo? Então, por isso que nós temos que ter em mente exatamente isso. Essa importância do princípio da estrita legalidade para o nosso ordenamento jurídico, principalmente para o direito tributário. Ok? Ficou claro agora? Meus caros, vocês estão me acompanhando? Sim, professor, ficou Sim. claro. Ótimo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa analisar o próprio Código Tributário Nacional, certo? E aí eu queria colocar para vocês uma particularidade a respeito do Código Tributário Nacional. Quem já teve a curiosidade de ler o Código Tributário Nacional Brasileiro, você vai ver que o Código Tributário Nacional Brasileiro, ele é composto pela Lei 5.172 de 1966. Veja Sim, bem, sim, isso mesmo, perdão interromper o senhor. Nesse artigo que tem na Constituição Federal, ele até fala de que, através dessa lei, de que é o Sistema Tributário Nacional. Mas depois, a gente pesquisando isso sobre, lá naquelas letrazinhas bem pequenininha que tem na Constituição, diz que pode ser chamada também de Código Tributário Nacional, não é isso? aí você confundiu um pouquinho, certo? O que Certo. é o Sistema Tributário Nacional? É o sistema que é estabelecido na própria Constituição de como é que vai funcionar o direito tributário no Brasil, como é que vai funcionar a tributação no Brasil, tá certo? Então é isso que é o Sistema Tributário Nacional. Ele está previsto aonde? Dentro da Constituição. É aquele capítulo 1 do título 6 que eu falei para vocês anteriormente. Esse é o sistema, é a tributação, como é que ela vai funcionar. Então, a Constituição Federal ela vai estabelecer exatamente as premissas, as diretrizes para saber como é que vai funcionar a tributação no Brasil nesses termos. Pronto. Essa é a circunstância, ou aquilo que você tem que perceber, tá bom? Mas dentro do sistema tributário, você vai ter que ter o quê? Regulamentos. Nesses vários regulamentos, você tem um que é o mais geral de todos, que é chamado de Código Tributário Nacional. Então, o Código Tributário Nacional é uma lei. É como se fosse a lei mais geral que abaixo da Constituição, estabeleceria as premissas gerais do direito tributário. Ou seja, estabeleceria o modo de funcionamento de todo o direito tributário. Entendido agora? Então, o sistema tributário é uma coisa, o sistema tributário nacional é uma coisa e o Código Tributário Nacional é outra. São duas coisas distintas. Ok, Emily? Ok, professor, é porque na Constituição é tanto código que você vai ler, misericórdia, é muita coisa. Aí a gente se perde um pouco. É. É por isso que a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem melhor aqui a situação. Tá bom? Então, o que eu queria falar sobre o Código Tributário Nacional porque, se você verificar, o Código Tributário Nacional, ele é a Lei 5.172 de 1966. Então, perceba, o Código Tributário Nacional, ele foi feito antes da nossa Constituição ou depois da nossa Constituição? Professor, pelo que eu li da Constituição,
primeiro foi feito o Sistema Tributário Nacional e depois, se eu não me engano, em 88 foi feito o CTN, não? Eu devo estar equivocada. Deixa eu colocar aqui a situação. Veja bem, o Código Tributário Nacional, ele é a Lei 5.172 de 1966. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o Código Tributário Nacional, ele foi promulgado em 1966. Quando eu falo em Constituição de 88, é porque ela foi promulgada quando? No ano de 1988. 1978. Então, o Código Tributário Nacional, ele é antes da Constituição ou ele é depois da Constituição? Ele é antes. Muito bem. Ele é antes da Constituição Federal de 88. Então, aí tem uma particularidade, porque quando ele foi feito e na época que estava vigorando, era exatamente ainda a Constituição de 46, né? Depois você teve a Constituição de 67. Pois bem, como o Código Tributário Nacional ele é de 1966, na época não existia a diferenciação entre lei complementar e lei ordinária. Por isso que ele é chamado de lei. Só Lei 5.172. E aí ele não tem essa adjetivação, se ele é uma lei ordinária ou uma lei complementar. O natural é que você considerasse o Código Tributário Nacional uma lei ordinária. O natural seria que você tratasse ele como sendo uma lei ordinária. Mas qual é o problema? Que a Constituição exige lei complementar para tratar sobre o assunto. Exatamente. Então, como o Código Tributário Nacional é uma norma que estabelece normas gerais sobre direito tributário, ela deveria ser uma lei complementar e não uma lei ordinária ou uma lei comum. Então, logo depois da promulgação da Constituição de 88, logo em 89, começou exatamente esse dilema. Vamos aproveitar o Código Tributário, ou num linguajar jurídico, o Código Tributário Nacional foi ou não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1978. Então ficou aquela discussão. Foi, não foi, foi, não foi. Tem que fazer um. Ele na verdade, ele não vale mais, tem que fazer um novo. E vocês sabem que no Brasil, o Brasil é o país do jeitinho brasileiro, né? O Brasil não é o país do jeitinho brasileiro? Sim, sempre foi e é muito difícil que vá mudar. Pronto. E você vê o STF. Vocês acham que todas as decisões do STF são juridicamente corretas? Bom, aí eu já fico com outra dúvida, porque eu sei que tem uma votação entre os ministros do STF para que haja uma conclusão sobre determinado assunto, né? Então, assim, às vezes que sai muito em jornais como da CNN é que ministro fulano de tal determinou isso, ministro fulano de tal determinou aquilo. Ou então, assim, votação no STF foi aceita ou em primeira instância isso, aquilo. Então, é mais ou menos assim. Tem essa questão da votação de todos os ministros e tem, às vezes, que a gente, pelo menos quando eu assisto televisão, é que ministro tal afirma isso, aquilo, né? Ok. Não, o fato que eu queria colocar para vocês, e até depois, se vocês quisessem, tem na internet um livro de alguns estudiosos do direito que falam sobre decisões inconstitucionais do STF, do Supremo Tribunal Federal. Aí você pode ficar admirado, né? Como é que pode o órgão máximo do judiciário brasileiro, aquele que é o guardião da Constituição, aquele que defenderia a Constituição, ele cometer inconstitucionalidades? Mas, meus caros, é o seguinte: ele pode ser o órgão máximo do judiciário, mas esse órgão máximo do judiciário, ele é composto de quem? Dos ministros. De seres humanos, né? Sim, eles são passíveis de erro. São passíveis de erro.
É exatamente isso. Então, o jeitinho brasileiro que não deveria ocorrer dentro do judiciário foi dado. Então, por isso, o próprio STF, ele, em um julgamento, depois eu posso colocar aqui para vocês o julgamento, ele foi considerado, ele considerou que essa lei 5.172 de 1966, ela foi recepcionada pela Constituição de 88 e continua a ser considerado o Código Tributário Nacional Brasileiro. Só que a diferença é que hoje, depois da decisão do STF, essa lei agora ela tem status de lei complementar. Ela hoje tem status de lei complementar. Pessoal, e aí vocês já ouviram falar, vocês estão dentro da academia, vocês já ouviram falar quando você não consegue explicar alguma coisa de maneira correta, você geralmente utiliza que expressão, pessoal? Você utiliza uma expressão chamada sui generis. Vocês já ouviram essa expressão? Sui generis? Não. Pronto. Eu já escutei uma vez, se eu não me engano, professor, foi também em relação ao julgamento, tentando definir qual espécie a OAB se definia, se seria uma autarquia tal. Aí, se eu não me engano, nunca conseguiram encaixar ela direito e disse que ela era uma autarquia sui generis. Exatamente. Ou seja, quando você não consegue explicar bem alguma coisa, e aí você vai dar um desses jeitinhos à brasileira, aí você diz o quê? Ah, isso daqui é sui generis, ou seja, que você não consegue explicar pelo gênero. É algo que é inexplicável. Ele tem esse tratamento porque o judiciário mandou, e aí quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente obedece. Mas juridicamente está correto? Não. Mas quem sou eu para discutir isso, né? Tá certo? Então, antes que você me faça a pergunta, professor, então quer dizer que essa lei, que, embora ela tenha sido criada, quando não existia a distinção entre lei ordinária e lei complementar, hoje em dia, ela foi recepcionada pela Constituição de 88? Foi. Existe um julgamento do STF fazendo esta recepção. E, por determinação desse julgamento do STF, então, hoje em dia, uma lei que não tinha status de complementar, hoje em dia ela é considerada lei complementar. Exatamente por quê? Por causa do julgamento do STF. Aí você vai me perguntar, professor, mas como é que pode? Aí você vai ter que perguntar ao STF. Porque foi o STF que estabeleceu essa norma, como sendo sui generis, que você não consegue explicar o seu gênero. Entendido essa particularidade, pessoal? Sim, professor. Ok. Então, por isso que eu queria falar sobre o Código Tributário Nacional, porque vocês vão ver isso em vários locais. E por isso que eu queria logo fazer essa observação para vocês. Então, hoje em dia, a norma geral de direito tributário que nós temos regulamentando tudo isso daí, ela é anterior à Constituição de 88, é a Lei 5.172/66, que foi recepcionada e embora não tenha sido criada, ela é considerada como lei complementar por uma decisão do STF. Então, visto isso, a gente tem que começar a analisar cada uma dessas espécies normativas, tá certo? E aí a gente vai começar exatamente pelas leis complementares. E aí, o que é importante eu entender acerca das leis complementares, né? A primeira situação que eu tenho que entender é ler o artigo 146 da Constituição, pelo menos na área tributária. É ler o artigo 146 da Constituição Federal. Por quê? Porque o artigo 146 da Constituição Federal, de 88, ela estabelece quais são as matérias dentro do direito tributário que obrigatoriamente vão ser
feitas através de lei complementar. Pessoal, para a aula não ficar enfadonha, eu não vou fazer essas leituras, tá certo? Mas eu pediria a todos vocês que vocês lessem o artigo 146 da Constituição Federal, porque lá ele já estabelece essas circunstâncias. É só você dar uma lida que você vai entender que matérias são essas, tá certo? Não tem nada... Professor, Pois não. você não está apresentando nada não, né? Tô. Não tá aparecendo não, é? Acho que, pelo menos aqui não. Está aparecendo para os outros colegas? Para É mim porque ele também tá não, caindo aqui. professor. Pois é, eu acho Ok. que não está apresentando não. É porque aqui ele tá caindo, mas são só os tópicos. Porque, na verdade, eu queria que vocês lessem, que vocês fossem anotando o que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, seria exatamente que vocês lessem aí o artigo 146 da Constituição Federal, onde vocês vão saber exatamente quais são as temáticas que você precisa obrigatoriamente tratar através de lei complementar. Em relação às leis ordinárias, o que é que você precisa saber em relação às leis ordinárias? Aí, as leis ordinárias, elas vão ser aplicadas para o restante das matérias tributárias. Então, todas as outras matérias tributárias, ou seja, com exceção daquelas matérias que o Constituinte de 88 disse que deveriam ser lei complementar, todas as outras podem ser tratadas através de lei ordinária. E aí, o que é que acontece? Você vai, geralmente, aplicar para aquelas matérias que foram previstas lá no artigo 97 do CTN, certo? Então, aquelas matérias que nós já comentamos do artigo 97 do CTN são tratadas, em regra, por lei ordinária. As leis delegadas. As leis delegadas, eu pediria que vocês dessem uma lida no artigo 68 da Constituição Federal. Por quê? Porque o próprio artigo 68 da Constituição Federal, ele estabelece quais são as matérias que a lei delegada ela não pode tratar. Então, geralmente, a maioria das matérias de direito tributário não podem ser tratadas para a lei delegada. Então, por isso que eu digo, em regra, as normas ou as matérias de direito tributário, elas vão ser ou sob a forma de lei complementar ou sob de lei delegada. As medidas provisórias, né? As medidas provisórias. Eu já tinha feito a ressalva, né? Que poucas medidas provisórias, que as medidas provisórias, ela também vai ter a sua delimitação. Por quê? Porque o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 62 diz que aquelas matérias que estão sujeitas à lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. Então você já percebe. Tudo aquilo de direito tributário que vai para a lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Então, aquelas matérias que estão previstas no artigo 146 da Constituição Federal, nenhum deles pode ser tratado por medida provisória. Isso quer dizer o quê? Que a medida provisória só pode tratar, ou seja, o chefe do executivo ele só pode editar medida provisória para aquelas matérias do direito tributário que estão a cargo de lei ordinária, ou seja, que vão ser regulamentadas por lei ordinária. E aqui o que acontece, né? Para que vocês já tenham, eu já vou colocar para vocês a situação. A medida provisória, ela pode ser utilizada para aqueles impostos que têm, ou aqueles tributos que têm a ver com a extrafiscalidade, ou seja, que eles visam mais organizar a economia, controlar a economia, do que efetivamente um intuito meramente fiscal. Quais são esses aí? É para mexer as alíquotas, por exemplo, para majoração ou diminuição de alíquotas, ou minoração de alíquotas dos impostos. O imposto sobre importações, o imposto sobre exportações, o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações financeiras. Esses impostos, eles podem ter suas alíquotas alteradas por medida provisória. Então, por isso, é bom que depois você possa sentar com calma e ver quais são aquelas matérias, poucas, né, em direito tributário, que podem ser tratadas por medida provisória. Então, você vê que a aplicação da medida provisória para o direito tributário são somente em alguns casos. Por isso que você tem que ficar
bastante atento. E por isso que a gente pede que você leia aí o artigo 62 da Constituição Federal. Depois nós temos os decretos legislativos, né? E aí os decretos legislativos em matéria tributária, eles servem basicamente para aprovar tratados internacionais. E aí eu pediria que vocês lessem o artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Por quê? Como o Brasil, e principalmente hoje em dia, como está se criando um mercado comum, né? Onde em matéria financeira, em matéria tributária, para ajudar as relações comerciais entre os países estão fechando os vários tratados internacionais que visam dar uma uniformidade tributária nos países. É tanto que eu estava analisando as empresas brasileiras, como elas queriam, só um exemplo, né? As empresas brasileiras, como elas queriam abrir seu capital e estar nas bolsas estrangeiras, principalmente na Bolsa de Nova York, o que foi que aconteceu? A contabilidade brasileira ela teve que ser modificada. Por quê? Porque ela teve que se adequar às grandes potências, ao modelo de contabilidade das grandes potências. Então, por isso que o Brasil ele aderiu a tratados internacionais sobre contabilidade, para que a contabilidade no Brasil ela fosse modificada, ficasse mais próxima dos grandes centros financeiros, para que, em ficando mais próxima dos grandes centros financeiros, você tivesse essa oportunidade de que as empresas brasileiras elas também abrissem o capital, ou seja, elas também fizessem parte de bolsas como Nova York, Frankfurt, Londres e muitas outras. Mas primeiro passou por essa necessidade da contabilidade. Por quê? Porque para entrar lá você tem regras específicas de apresentação dos demonstrativos contábeis e aí essas regras precisavam ser seguidas no Brasil para que elas pudessem entrar lá também. Então, por isso você começa a perceber que tanto nessa matéria financeira, contábil, tributária, o Brasil cada vez mais ele está tentando participar desses tratados internacionais. Pois bem, esses tratados internacionais eles só vão ser aplicados no Brasil se eles passarem por um procedimento que é o chamado procedimento de ratificação. E aí, esse procedimento chamado de ratificação, ele, ao final, é proferido um decreto legislativo e depois um decreto do executivo para ratificar o tratado e dizer que esse determinado tratado ele é aplicado dentro do nosso estado, dentro do Brasil. Então, daí você entender a importância dos decretos legislativos. O outro tema também que é importante para os decretos legislativos é quando as medidas provisórias não são convertidas em lei, porque quando qualquer medida provisória ela não for convertida em lei, o legislativo precisa emitir um decreto legislativo dizendo o que é que vai fazer com aquelas relações que perduraram durante a vigência da medida provisória. E, por fim, a última temática aqui que nós temos são exatamente referentes às resoluções. Porque as resoluções elas vão ser importantes em matéria tributária, principalmente aquelas resoluções que são emanadas do Senado Federal. Por quê? Porque essas resoluções do Senado Federal elas vão fixar alíquotas de impostos estaduais. Agora, por que que o Senado ele fixa essa alíquota de imposto estadual? Aí a gente precisa entender. Primeiro, pessoal, o que foi que eu disse para vocês a respeito dos senadores? Os senadores, eles representam o povo ou as unidades federadas? As unidades federadas. Unidades federadas. São exatamente os estados-membros e o Distrito Federal. Então, por isso que eles é que podem fazer resoluções fixando essas alíquotas para os impostos estaduais. Então, você não está interferindo na competência dos estados, por quê? Porque quem está fixando as alíquotas são exatamente os representantes dos estados e do Distrito Federal, que são das unidades federadas. Ok. Pessoal, e por que tem essa necessidade de que o Senado ele fixe a alíquota para os impostos estaduais? O que é que vocês acham? Guerra fiscal. Muito bem. É exatamente para evitar essa situação das chamadas essa situação
da chamada guerra fiscal. Então, por isso que você precisa dessas resoluções, onde ele vai estabelecer as alíquotas, onde o Estado ele não pode colocar ele vai estabelecer um mínimo e um máximo, e aí nenhum Estado ele pode fixar uma alíquota que seja menor do que aquela ou maior do que os limites que foram fixados. Exatamente para isso, para que todos tenham essa condição de conseguir investidores para as suas unidades federativas, tá certo? Então é por isso que foi dado a eles essa oportunidade de fixarem as alíquotas. Ok? Entendido, pessoal? Sim, professor. Pronto. A respeito dessa parte da legislação tributária, alguma dúvida? Não. Não? Tudo tranquilo, professor.